Olá! O Áudio Indica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os produtos acústicos, além de visualizar esses produtos nos projetos desenvolvidos pela Audium. O material de hoje é a chapa Performa da marca Placo. E para falar sobre isso, eu convidei o coordenador regional, Wilson Júnior. Tudo bom, Wilson? Obrigado por estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Tudo bom, Débora? É um prazer estar aqui com vocês e participar desse projeto tão inovador que a Áudio propôs. Quando a gente fala de parede de drywall, a gente está falando de um sistema que envolve espessura de parede, envolve distância entre as chapas, envolve quantidade de chapas e também tipos das chapas. O isolamento desse sistema depende de todos esses elementos e cada caso demanda uma composição diferente de produto. Então, o importante é calcular a quantidade necessária em termos de isolamento acústico para obter o nível de conforto necessário em função da fonte sonora que está do outro lado. Dentre essa diversidade de tipos de chapas de gesso acartonado, existe uma que é muito especial e que a gente costuma especificar muito nos projetos devido à sua performance e o seu desempenho em termos acústicos. É a chapa Performa, que até pouco tempo era conhecida como chapa Phonic. Wilson, fala um pouco dos tipos de chapas que existem de drywall e daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre essa chapa em específico que é o tema de hoje. A Saint-Gobain é um grupo de empresas, é um grupo francês, né, que nasceu na França, há mais de 350 anos atrás, para produzir os vidros do Palácio de Versalhes. E daí surgiram diversas empresas no ramo da construção civil, e a Placo é uma delas. Né? A Placo tem mais de 20 anos no mercado, a Placo desenvolve soluções para construção a seco, que tanto para parede quanto para revestimentos, forros e também hoje placas de gesso para fachadas. A gente tem a placa ST, que é a placa standard, que é a placa para áreas secas, é uma placa convencional, o pão francês aí da padaria. Né? A gente tem a placa RU, que é resistente à umidade, tem a placa RF, que é resistente ao fogo, tem a placa Hábito, para áreas que têm uma necessidade específica de cargas muito altas, pontuais e também resistência a impactos. Tem a placa Performa, que é a que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. E tem a placa Glasrock X, que é uma placa de gesso para a fachada. Né? Você veja como é interessante. Até ontem a gente não tinha um material de gesso que pudesse ser utilizado em fachadas. Wilson, eu quero que você fale sobre a densidade, sobre as dimensões e, claro, sobre o custo da chapa Performa com relação à chapa ST, para que as pessoas possam ter um pouco essa noção da viabilidade. A Performa é uma placa nova teoricamente. Né? A gente tinha a placa Phonic, que inclusive você utiliza muito nos seus projetos, e tinha a placa Impact. São duas placas que eram utilizadas de formas diferentes. Uma para carga pontual, quando eu quero colocar um armário, uma bancada, e a outra quando eu quero aumentar o meu nível de isolamento acústico. Pensando em otimizar os processos na obra e gerar um custo menor para o consumidor final, a Placo unificou os dois benefícios em uma só placa. E aí criou-se a placa Performa, que é uma placa que ela tem 960 quilos por metro cúbico de densidade. Se você comparar com a placa ST, que tem 600 e pouquinho quilos por metro cúbico, já diz muito, né? Ela consegue isolar muito mais do que uma placa ST convencional. É uma placa que ela aguenta 20 quilos em carga de momento e 50 quilos em carga de cisalhamento quando a gente vai fixar objetos pesados numa parede. E aumenta 50% a mais de resistência a impactos em uma parede de drywall com a placa Performa. Ela custa apenas 50% a mais do que a placa ST. Quando a gente compõe essa tipologia, a gente não vai ter mudança de quantidade, nem de tipo de parafuso, de fita, de massa, de estrutura. Então, o custo alterado vai ser apenas no metro quadrado da placa. O que, quando comparado com as soluções convencionais, quando eu tenho, por exemplo, colocar um reforço de madeira ou de aço dentro de uma parede para ter uma carga que se assemelhe à carga da Performa, eu tenho um custo muito maior do que isso. Wilson, a ideia do Áudio Indica é desmistificar muitas questões. Eu trago para cá muitas perguntas que os meus clientes fazem para nós durante as reuniões, na obra as pessoas perguntam, e uma delas é com relação à instalação.
E quando eu falei que existe uma chapa que tem uma densidade maior, muitos questionaram: ah, então a instalação vai ser mais complicada, precisa de um parafuso específico, vai dar mais trabalho na obra. Então, desmistifica essa questão. Como é a instalação da placa Performa? Débora, excelente pergunta. Eu acho engraçado quando a gente fala de inovação, a gente sempre pensa, as pessoas sempre pensam no sentido de, é uma coisa diferente, é uma coisa que vai ter mais custo, uma coisa que vai ter mais dificuldade de instalação. Não. Nós estamos trazendo inovação, uma solução diferenciada que só a Saint-Gobain tem no mercado, com custo menor e com um processo de instalação exatamente igual ao processo de instalação de uma placa ST. O processo de fixação da placa, de tratamento de juntas, a estruturação, tudo idêntico ao processo da placa ST. Lembrando que é muito importante que nós não esqueçamos de adicionar a fita banda acústica, como já é no processo da ST, para ter um ganho melhor no nível de desempenho acústico. Quando a gente fala que ela aumenta 3 decibéis, 6 decibéis em relação ao sistema convencional, a gente está contando que vai ser executada uma tipologia de parede seguindo à risca as normas de execução e de especificação de um projeto. Na verdade, tudo que é novo assusta, né? Então a gente acaba que cria uma certa resistência. Quanto que, na verdade, ao contrário, a gente tem que se adaptar, porque se é uma necessidade constante da vida da gente é se adaptar. Então, a gente precisa de conhecimento para quebrar esses paradigmas. E quando a gente fala da performance na parede de drywall, existe também muito mito com relação ao desempenho acústico ou não. É comum ter uma parede que em laboratório ela isola muito bem, por exemplo, 45 decibéis, e na prática ela vai isolar 40 ou até 35, por conta de uma instalação problemática, pela falta da banda acústica, por ter muitas furações também de interruptores de energia, sem manter um afastamento adequado, recomendado pelo fabricante. Ou seja, quando a gente fala de obter uma solução final, a gente está falando de etapas que precisam ser cumpridas, que começa com a especificação na consultoria acústica e passa pela etapa da execução, qualidade do produto e execução. Senão a solução não vai ser obtida, então não adianta, sempre vai ficar uma parte um pouco capenga. É por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da banda acústica, que pode melhorar 5 decibéis o isolamento do sistema. Parece pouco, como a performance dá um upgrade de cerca de 3 a 6 decibéis, depende da quantidade de chapas, e que também parece pouco, mas na verdade a gente está falando de uma escala logarítmica, e 6 decibéis é como se 1/3 da energia sonora fosse eliminado. 9 decibéis, metade da energia sonora foi eliminada, ou seja, é muito grande essa influência, e por isso que é válido sempre prestar atenção na qualificação de quem vai executar a sua parede de drywall. As chapas performance, elas podem ser usadas também no forro, em forros isolantes. Então, você com 2 chapas ou 3 chapas, você tem um grande isolamento acústico. E quanto mais denso, o Wilson falou da densidade, ela é mais densa, né? Quanto mais denso for o material, menos ele vibra. Som é um fenômeno vibratório por natureza. Quanto mais resistência você dá para a vibração, menos ele vai se propagar, ou seja, melhor o isolamento acústico. Por isso que os elementos mais densos isolam mais. E a importância da performance justamente em cálculos de parede isolante. Você está falando de ruído aéreo. Ruído de impacto tem outras questões relacionadas a contato rígido. Mas em termos de ruído aéreo, quanto mais denso for o material, mais vai isolar. Existe uma possibilidade muito interessante que intensifica ainda mais o isolamento acústico dos sistemas de paredes ou forros isolantes quando tem 2 chapas grudadas, que é a inserção de um elemento viscoelástico entre eles, que é uma cola especial, que é do grupo, também pertence ao grupo Saint-Gobain, que é uma cola chamada Green Glue. E ela é feita como um sanduíche. Wilson, na verdade, conta um pouco, como é que é essa cola, como é que é ela na execução? Melhora muito o isolamento acústico, isso eu sei, mas a quantidade de cola, existe uma orientação nesse sentido? Fala aí um pouco do Green Glue. Você sabe que o Green Glue é um produto fantástico, a gente já conversou bastante sobre isso. E o Green Glue, ele é uma cola realmente, é aplicado com uma pistola, e o maior cuidado que precisa ter
é de colocar a quantidade específica que já vem na embalagem, dizendo quanto que tem que colocar. Porque qual é o efeito do Green Glue? É você pegar duas placas Performa, ou ST, ou RU, RF, enfim, e você fazer a aplicação entre essas duas placas para evitar os vazios que estão ali. E aí ele aumenta consideravelmente o nível de isolamento acústico. E a gente tem projetos que você especifica, milhões de projetos com esse produto, e que realmente é um produto diferenciado no mercado. E vamos falar de um muito especial, que é o projeto do Museu do Carnaval, que vocês vão conhecer agora. Tem duas salas no Museu do Carnaval, aqui em Salvador, que fica no centro histórico, que são duas salas que simulam sons de trios elétricos, ou seja, são salas bem animadas. E está localizado esse museu em uma edificação histórica. Essa sala fica no andar superior, no pavimento superior. Isso quer dizer que não tinha como sobrecarregar a estrutura da edificação, então a proposta foi que o isolamento acústico fosse obtido, a premissa, né, que o isolamento acústico fosse obtido por meio de sistemas leves. E o drywall foi uma solução perfeita. Mas precisávamos de isolamento em baixas frequências. E o Green Glue, junto com a placa Phonic, foi excelente, porque a gente conseguiu também ter esse acréscimo do isolamento em baixas frequências. E aí foi uma composição de muitos diferentes tipos de chapas de drywall com o Green Glue para que as duas salas pudessem funcionar ao mesmo tempo, ou se uma só estiver funcionando, não vai atrapalhar o que está acontecendo na outra sala. Então é um exemplo de um projeto que demandou um isolamento muito intenso e que a gente conseguiu atender com parede de drywall. Então, quebrar esse paradigma de que parede de drywall não isola som. Não isola quando é mal dimensionado ou quando é mal instalado. Então, aí é que está o diferencial. Wilson, eu falei que é muito comum a gente especificar chapas duplas, né? Ou seja, as chapas grudadas, duplas ou triplas. Tem algum problema nesse sistema de chapas que estão coladas? Eu misturar tipo de chapa, tipo ST, com Phonic, com RU, ou elas trabalham diferente, pode gerar alguma patologia no sistema? Débora, muito importante e interessante essa pergunta sua, porque realmente, assim, se eu tenho um ambiente que divide uma área seca de uma área úmida e eu tenho duplo plaqueamento, eu não preciso colocar duas placas RUs de um lado só. Eu utilizo a placa ST na primeira camada e a placa RU na camada que vai ficar exposta à umidade. Certo? Então, as placas elas trabalham de maneira parecida e isso não manifesta nenhum tipo de patologia. A gente pode sim utilizar placas diferentes em camadas diferentes da mesma parede. Ou seja, o sistema, né, o sistema drywall já nasceu com essas possibilidades, nos permite essa adaptação para cada situação. Então, isso aqui me encanta muito, eu acho que não tem outro caminho, tá? É melhor aceitar, porque o drywall ele chegou para ficar. Para encerrar, Wilson, vamos fazer aquela comparação boba, que também muita gente pergunta, mas eu queria saber sua opinião sobre isso. Em termos de isolamento acústico, é possível substituir duas chapas ST por uma chapa Performa e o resultado ser o mesmo? Em algumas situações a gente consegue, por exemplo, se eu tenho duplo plaqueamento com placa ST e um montante de 48. Se eu colocar um montante de 90 com uma placa Performa de cada lado e lã de vidro, eu vou ter um desempenho similar. Então, essa pergunta é muito específica para avaliar caso a caso. O que é importante dizer é, a placa Performa vai aumentar 3 decibéis ou 6 decibéis a mais quando substituída pelas placas convencionais. Se a gente vai conseguir mudar de duplo plaqueamento para plaqueamento simples, vai ser avaliado caso a caso. O tipo de montante que a gente vai manter, se é montante 48, 70 ou 90, isso tudo vai interferir no desempenho. E por isso, Débora, a importância da consultoria acústica. Muitas pessoas, muitas empresas nos procuram para a gente poder orientar. O departamento de especificação da Saint-Gobain, a gente faz indicação de soluções com precisão. A gente não faz cálculo de acústica. E a gente orienta que as empresas, os arquitetos, as construtoras busquem orientação de um profissional como a Audion, que é uma empresa consolidada no mercado, que faça o cálculo e que defenda a solução que vai ser utilizada para o empreendimento. Porque às vezes, Débora, muitas vezes o pessoal me fala assim, Wilson, vou pegar um projeto que já existe aí de acústica e vou fazer em outro ambiente. A gente sabe que não funciona, porque existem variantes diferentes do mesmo projeto em ambientes diferentes. É muito importante que a gente tenha uma consultoria acústica. Porque na verdade
o isolamento necessário, como eu falei, depende da fonte sonora, depende do nível de conforto, mas depende também da arquitetura, da dimensão do ambiente. Então, é muito comum você ter o mesmo sistema que atende uma situação e não atende na outra situação. Então, assim como a lã, né, a importância da lã no sistema de drywall, a lã melhora a 6 a 7 decibéis o isolamento do sistema. Vale registrar de que lã não é material isolante acústico, é isolante térmico, mas é absorvente acústico. Então, por isso que dentro de uma parede de drywall melhora a performance do sistema, porque o som passa pela primeira chapa, em vez de ele ficar ali se debatendo na câmara de ar e se amplificar, o que a lã faz? Ela absorve. Então ela vai dificultando a transição do som e por isso que melhora o isolamento do sistema como um todo. Wilson, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que trouxemos conteúdos muito ricos. Você agregou com o seu conhecimento, com sua experiência na área de chapas de gesso acartonado e que o uso da Performa possa realmente crescer cada vez mais, porque isolamento acústico é saúde, né? Conforto acústico é qualidade de vida. Em nome da Saint-Gobain, eu digo que a Saint-Gobain agradece a oportunidade de fazer parte desse projeto. Eu acho que é um projeto inovador, a Audio Indica, porque é importante que o mercado saiba quais são as soluções utilizadas pelos profissionais que são referências no mercado. Né? A gente pede para que os profissionais busquem a orientação dos consultores e também utilizem a especificação da Saint-Gobain para a indicação precisa de soluções importantes junto com os consultores. Esse foi o Audio Indica, que sempre trará informações relevantes e importantes para a sua atuação profissional dentro do universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico a chapa Performa da marca Placo do Grupo Saint-Gobain.